Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o JV da Covil do Mago. Enfim, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o formato Guerra de Unificação, que é um formato pensado no mesão, feito para Fábula TCG, e falar um pouco sobre as regras do formato. Bom, no geral, Guerra de Unificação ele é um formato feito para ser multiplayer. Ele é criado pela comunidade, no caso, pelo pessoal aqui de Bauru mesmo. No caso, eu, o Giroudo, o Renan, o pessoal que jogava na loja mesmo, quando a gente ainda tinha loja física. E a gente foi testando aos poucos e eu fui documentando, além, é claro, de ter falado com o pessoal no grupo de apoiadores do Fábula e pessoas que jogaram Fábula comigo também para dar sugestões. E a gente acabou chegando num documento base assim. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo para caso alguém queira ver. Então hoje eu vim aqui apresentar para vocês, né? Bom, o Guerra de Unificação, como eu já disse, é o formato multiplayer. Ele possui esse nome por causa de uma questão da lore. Eu não sei muito sobre as Guerras de Unificação, a gente não ficou sabendo muito sobre elas. Mas a gente sabe que, por exemplo, o Beto, que é a carta que é o capivara fazendo joinha e dirigindo um caminhão, que é um capivara caminhoneiro, e o Arnaldo, que é uma carta lendária do Fábula, elas são cartas que participaram, tipo, personagens que participaram ativamente dessa guerra. E foi a guerra que gerou a nação dos IPs. Então a gente achou que seria um bom nome para se dar a um formato multiplayer, onde você vai estar lutando contra todos os seus oponentes. Né? Quais são as regras do formato? No geral, ele segue bastante a base do conflito e também do escaramuça, mas aqui, por exemplo, a gente tem algumas diferenças. Eu vou citar todas as regras que eu listei aqui do formato que eram importantes. Né? Bom, a gente tem 5 bases. Aqui eu estou com um deck de exemplo que eu montei, que é um deck verde e roxo. Então, nesse exemplo aqui eu estou usando 2 zonas do miasma, uma caravana em viagem, uma sacrosina Geiger com uma base lendária aqui e uma usina deteriorada. Eu achei que seria legal ter uma bastante variedade, principalmente que esse deck eu montei ele pensando mais em mesão. Ele funciona X1 também, mas acaba sendo que ele funciona melhor no mesão. Enfim, porque, bom, querendo ou não, você vai estar disputando com várias pessoas, então é bom sempre estar preparado e ter várias formas de interagir com a mesa. Enfim, você tem que ter um general, que ele vai ser um aliado lendário que vai estar disponível na sua zona de general. Nesse caso aqui eu peguei como exemplo bandeira caída, mas normalmente eu costumo usar o Atiaraju mesmo. E, bom, bandeira caída é um dos meus sinistros favoritos, então achei que seria legal de usar ele como comandante aqui para mostrar no vídeo. Comandante não, general. Enfim, você tem que ter no mínimo 40 cartas no seu deck, contando com o general também. Então, se você tiver um pré-con de Desbravando Miasma, tipo, por exemplo, esse aqui de Cambará, tá até lacrado o meu, você pode simplesmente pegar o pré-con e jogar. Ou você pode montar ele com as cartas que vem no pré-con. Enfim, todos os jogadores eles possuem etapa de compra no primeiro turno da partida, por se tratar de um mesão. A gente sabe que normalmente você acaba não comprando tanto no primeiro turno, mas como se trata de um mesão, às vezes alguém pode estar de cambará ali para começar com um limite máximo de cartas na mão como 7, por aí vai, então acaba tendo como comprar. Em breve vai sair o Passarinho Ansioso também, a gente vai estar vendo como que vai funcionar ele no mesão em si, mas creio que também ele vai possibilitar estratégias de compra, caso você não use ele na zona de comando e ele venha na sua mão inicial, você pode jogar ele no turno do oponente, e daí quando chegar no seu turno você comprar para substituir a carta que você tem a menos na mão. Isso se for possível, né? Enfim, o limite de recursos desse formato é 20, ao invés de ser 10, que é o limite padrão do jogo. A gente fez alguns testes e 20 foi um número bem legal. Tipo, com 10 a partida durava muito tempo, com 15 a partida durava um pouco menos de tempo, mas ainda assim demorava muito, e então 20 a gente acredita que seja o valor ideal de recursos no máximo, até porque daí a partida dura um equivalente a uma partida de Commander mesmo. Mas você pode jogar com mais recursos se você achar que seja mais interessante. Bom, como que funciona a zona de general? Cada jogador vai selecionar um aliado lendário do seu deck para ser seu general, e ele vai colocar ele uma vez no jogo, tipo, apenas uma vez. Você pode conjurar ele pagando o custo da carta, quando você tiver no seu turno, a menos que ela tenha abrupto e por aí vai.
E quando ele morre, ele vai pro descarte normalmente. Então, o efeito de você pegar uma carta do descarte e colocar no campo, como acontece em Geiger, são muito fortes. Mas ele não pode ser conjurado de novo da zona de general, até porque ele não volta pra lá, né? Ah, voltei ele pra mão. Pode continuar normalmente. Enfim, é isso. Teve algumas dúvidas também que chegaram e me mandaram pra mim no privado, quando eu soltei o documento de regras, tanto no Discord do Fábula quanto no WhatsApp. Que foi, o que acontece com as cartas de um jogador quando ele perde? Seguindo meio que a base do Commander e de outros jogos que costumam ter um modo multiplayer, por exemplo, o VTES, se bem que no VTES eu não tenho certeza, então não considerem como informação 100% correta. Quando o jogador ele perde a sua última base, seja ela por influência ou ela seja destruída, todas as cartas que ele possui deixam o jogo. Ah, e o que seria uma carta que ele possui? Uma carta que é dele mesmo, não uma carta que ele pegou de um jogador por aí vai. Enfim, todas as cartas que estiverem no campo dele e que forem dele também, vão deixar o campo. Por exemplo, morri aqui, meu bandeira caída está aqui no campo. Vou botar ele um pouquinho mais para trás, senão não aparece no vídeo. Está aqui no campo, legal. Morri, meu bandeira caído vai continuar no campo? Não, ele vai embora junto comigo. Assim como todas as minhas outras cartas. Isso se aplica a efeitos? Não, por exemplo, a Liz ela pode deixar uma carta doente num turno anterior, né? E, bom, o que vai acontecer? Se a carta tá doente, ela tá com uma condição ali, ou infectado, por exemplo, também, né? Que é outra condiçãozinha. Então a condição se mantém, até porque ela não vai embora junto com o jogador. Então vai ficar ali. E as cartas que vão embora junto com você, elas são consideradas como se elas tivessem sido removidas do jogo ao invés de terem ido para o descarte. Para caso existam efeitos que sejam relevantes para isso. Enfim, tem uma outra dúvida também que foi bem recorrente, que é: posso defender as bases dos meus oponentes utilizando meus aliados? E daí a gente chegou à conclusão de que não é possível utilizar seus aliados para defender a base que não estejam sob o seu controle no momento. Mas, por exemplo, roubei uma base do meu oponente. Roubei, uma zona do miasma de um oponente meu. Eu posso usar um aliado meu para defender? Pode. Normal, porque aquela base ali agora é considerada sua. Enfim, acho que é isso. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para colocar nos comentários. Eu fazia bastante tempo que eu não gravava nada para o podcast /vídeo. Então, agora com o incentivo que o pessoal acabou me dando, eu resolvi voltar a fazer. E talvez, não sei se esse vídeo vai para o Instagram também, mas considerem seguir no Instagram e se inscrevam no canal. Falou!